Muito bom dia, hoje é quarta-feira e eu quero começar o programa fazendo essa pergunta para você. Você tem lembrado de agradecer pelas coisas que Deus já fez em sua vida ou está esperando algo acontecer para se alegrar? Hoje, em todos os nossos centros de ajuda, nós cuidamos da sua alma. É isso mesmo. Cuidamos da sua alma. E é sobre ela que nós vamos falar. E eu quero que você prepare o seu copo com água, porque nós estaremos orando juntos. Não me interprete mal. Eu não vou estar orando por você. Eu vou estar orando com você, para você usar a sua fé, porque Deus te encontrou. Você quer saber quem é Deus? Presta atenção nesse vídeo que você vai assistir agora, para que você entenda um pouquinho dessa grandeza que vai mudar a sua vida. O sucesso de qualquer relacionamento depende do tempo investido à pessoa. E em um relacionamento com Deus não é diferente. É necessário ter tempo de qualidade com Ele, para assim poder conhecê-lo intimamente e a cada dia um pouco mais. Através da meditação na Palavra de Deus, temos acesso aos pensamentos de Deus, que nos guiam. Como está escrito, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Venha participar da Escola da Fé e aprenda como construir um relacionamento de parceria com Deus. E assim, desfrutar da proteção e paz que somente Ele pode proporcionar. Toda quarta-feira, às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Enfermos na alma. Episódio de hoje: mágoa. Sentimento de desgosto, sensação de amargura, tristeza e ressentimento gerada por uma decepção, traição ou ofensa. É um dos mais perigosos sentimentos. Geralmente há uma razão de existir. As pessoas que alimentam uma mágoa se apoiam em algo que alguém fez contra elas. A mágoa pode ser causada por uma única atitude ou, pouco a pouco, com palavras no dia a dia. Esse segundo caso é muito comum entre as famílias, principalmente os casais. Muitos, na tentativa de fazerem o cônjuge reagir sobre alguma situação, usam palavras duras, que em vez de levantar a autoestima, diminui cada vez mais. Isso causa profunda tristeza, levando a pessoa a ter aversão de estar na companhia de quem deveria amar, terminando em separação e deixando mágoas profundas e sentimento de baixa autoestima. Também é muito comum filhos abandonados terem mágoa dos pais, ou pela forma como eram tratados na infância e tantas outras situações. Mas não é só isso. Existem diversas doenças que podem ser desencadeadas por esse sentimento destrutivo. Entre elas câncer, doenças cardiovasculares, respiratórias e endocrinológicas, além de poder ocasionar transtornos mentais e comportamentais. Os benefícios do perdão são muitos, e quando perdoamos, não estamos minimizando o que a pessoa fez. Estamos libertando a nossa alma de uma prisão emocional, amarga e torturante. Aquela história de que o tempo cura tudo não é verdade. A mágoa não desaparece com o tempo. É preciso estar consciente da necessidade do perdão para alcançar a paz na alma e a salvação. Pois quando temos algo contra alguém, somos impedidos de chegar até Deus, como está escrito. E, quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes,
também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Deus é imensamente misericordioso e perdoa as nossas ofensas contra Ele, mas exige que perdoemos as ofensas que o nosso semelhante nos faz, para que assim vivamos em unidade e saibamos quanto custa magoar e quanto custa perdoar. Essa é a essência de ser cristão. Eu gostaria de fazer agora essa oração junto com você. Talvez você parou para pensar nessa pergunta e o que tem mantido você acordado, ou não talvez dormiu, ou acordou já agoniado, é essa falta de paz. Essa falta... Talvez você não lembra quando foi a última vez que você realmente teve alegria. Olha o que diz a palavra de Deus. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Essa verdadeira alegria, pessoal, ela vem da sua salvação. Porque a maior coisa que Deus pode fazer por você não é uma cura, não é a prosperidade, não é a salvação da sua família, mas a salvação da sua alma. Porque quando você tem a salvação da sua alma, ali você entende o porquê da sua vida. É isso mesmo. Quando você não tem essa resposta, então você vive para a sua família e você perde a sua família. E aí você diz, por que que isso aconteceu? Aí você vive para uma carreira, para um trabalho. E aí você perde o seu trabalho, você foi enganado, o parceiro te roubou. E aí você fica, por que que isso aconteceu? Eu quero chamar você agora para orar conosco. Porque Deus, ele tem essa salvação. Não só para tirar você desse problema, mas como te dar paz e essa alegria. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, não existe nada maior do que a salvação, meu Pai. Porque a salvação é para a eternidade. Talvez o problema que fez essa pessoa estar acordada agora, ou talvez nem dormir, na cabeça dela, meu Pai, a solução desse problema iria trazer o paz. Mas, meu Deus, quantos problemas ela já resolveu, ele já resolveu, e já teve a sensação que resolve um e entra em outro, sai de um e cai em outro, meu Pai. E sempre a mesma agonia, sempre o mesmo desespero. Meu Deus, em nome de Jesus, quando nós tomarmos dessa água, então que haja vida, meu Pai, dentro dessa pessoa. Eu não quero que o Senhor toque no corpo dela hoje não, meu Pai. Nos caminhos dela. Eu quero que o Senhor toque na alma dela. Um toque das tuas mãos. Abre, meu Pai, os olhos dela para a salvação. Porque o Senhor a encontrou. Em nome de Jesus, beba dessa água. E apresente a Deus o que tem estado dentro de você aí. Fale com Ele do seu jeito, da sua maneira, porque não é a minha oração por você, é Deus por nós. E Ele te ouve aí, agora, nesse hospital, nesse presídio, nessa sala, nessa clínica, nesse quarto, nesse hotel, aonde você estiver, em nome do Senhor Jesus, creia e diga graças a Deus. Você querendo falar conosco,
232 Seven Sisters Road N43NX, aqui em Londres. Você pode procurar o altar mais próximo da sua casa, colocando universal.org/localizar e buscar essa salvação. Nós ficamos por aqui, mas eu queria deixar essa frase para você pensar e tomar uma atitude hoje. A salvação abre as portas para uma alegria que ninguém pode tirar. Deus te abençoe. Até lá. Teve um episódio que eu usei tanta bebida, misturei com os remédios para emagrecer, que voltando para casa eu não havia percebido, eu bati em alguma coisa e depois eu fiquei sabendo que eu havia atropelado uma pessoa quando chegou uma intimação do oficial de justiça em casa. Meu nome é Sandra e hoje eu vim contar a dor de alguém que sofre com a rejeição na vida sentimental. Eu cresci numa família muito desestruturada, eu sempre fui uma pessoa muito sentimental, desestabilizada emocionalmente. Então, para mim, as coisas eram muito difíceis de lidar emocionalmente dizendo. Eu comecei a me relacionar jovem com os rapazes, a namorar, e eu tive muita dificuldade com as rejeições, quando eles não queriam mais ficar comigo, eles não queriam mais fazer parte da minha vida e eu sofria muito com isso. Então, a maneira que eu comecei a achar para poder abater essa dor, para poder sensibilizar a dor, começou com as bebidas. Então eu saía com os amigos, eu bebia, só que eu era muito profunda nos momentos que eu bebia. Então eu ia com muita intensidade, eu misturava bebida a ponto de poder ficar anestesiada e ir para casa, dormir e esquecer aquela dor. Com as frustrações que eu tive, eu comecei a achar o refúgio me relacionando com homens, indo para casas de prostituição, de swing, lesbianismo, porque eu achei que esse meio, esses momentos de intenso relacionamento com pessoas estranhas, eu conseguiria calar essa dor que existia dentro de mim. Então eu me desvalorizava a esse ponto, de ficar bêbada, de ficar fora de mim e eu me entregava a qualquer um. E com o passar do tempo, as dificuldades começaram a aumentar, a rejeição da mesma maneira, e eu viajei, eu fui para Nova Zelândia, ali também tive problemas com relacionamentos e conheci pessoas que me apresentaram a cocaína. E eu comecei a me envolver com essas pessoas, usando cocaína, usando a bebida, e com isso eu ficava pior mentalmente na hora de fazer as coisas, e os resultados eram piores ainda. No dia seguinte, a minha vida era um lixo, me sentia péssima mentalmente e fisicamente. Esses momentos acabaram se intensificando. Depois que eu voltei para o Brasil, eu conheci outras pessoas, também tive as mesmas decepções, e aí eu começava a ir em casas de prostituição, eu ia atrás de mulheres e eu só me frustrava. E teve um episódio que eu usei tanta bebida, misturei com os remédios para emagrecer, que voltando para casa eu não havia percebido, eu bati em alguma coisa e depois eu fiquei sabendo que eu havia atropelado uma pessoa quando chegou uma intimação do oficial de justiça em casa. E eu tive que responder
por 2 anos na Polícia Federal, mensalmente, me apresentar para mostrar que eu estava lúcida, que eu estava em São Paulo e que eu estava trabalhando. Então, uma pessoa com um nível superior, com uma graduação, com faculdades e pós-graduação, quando acabava as faculdades, as aulas, a primeira coisa que eu fazia era ir sozinha para um posto de gasolina. Pegar várias latas de cerveja e cigarro, parava na Augusta, pegava cocaína sozinha e eu ia usar para tentar calar o grito da dor que tinha dentro de mim. O meu fundo de poço foi quando, depois desse episódio do atropelamento, eu fui despedida e eu me senti à vontade para sair de casa, fiquei na casa de outras amigas e foi um momento que eu mais usei drogas, que eu ia para a biqueira, que eu misturava com a bebida, eu ficava com homens, mulheres. No dia seguinte, os resultados das minhas atitudes eram frustrantes, porque até os amigos, eles me rejeitavam por causa daquilo que eu fazia no dia anterior e eu nem me lembrava. E uma certa vez eu me relacionei com um dos rapazes e eu não pude sair no momento que ele me convidou, ele saiu e eu fiquei sabendo que ele tinha ido usar droga e caiu no trilho e o trem passou por cima dele e ele morreu. Então aquele momento foi desesperador. E a minha mãe, que é da Igreja Universal, vendo a minha situação, ela me convidava para ir para a igreja e um dia eu aceitei. E o dia que eu entrei na Igreja Universal da João Dias, eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Todas aquelas dores, o desespero, aquele grito de dor, de solidão, sem saber para quem recorrer, o que colocar no lugar dessa dor, acabou naquele dia. E eu decidi voltar os outros dias, frequentar as reuniões de quarta-feira, de sexta-feira de libertação, do descarrego. E teve um dia que eu decidi me entregar de fato e me batizei nas águas. E depois daquele dia, buscando em casa, sacrificando o meu jeito, buscando com mais intensidade a presença do Espírito Santo, o renovo na minha vida, em uma reunião eu tive o batismo do Espírito Santo. Depois desse dia, todas aquelas dores, as necessidades, as feridas que existiam dentro de mim acabaram. E a presença de Deus tomou o lugar de tudo isso. A mudança de vida aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo. Eu tive paz, eu tive alegria, o desejo de me relacionar com as pessoas e de falar do Senhor Jesus. Hoje eu faço parte do grupo da evangelização, onde nós vamos nos lugares mais destruídos, onde as pessoas estão necessitadas, para poder apresentar esse poder, o poder do Espírito Santo, a libertação, a mudança de vida para essas pessoas. Antigamente eu era uma pessoa muito impulsiva, eu dependia muito dos meus sentimentos e eu ficava muito frustrada com tudo isso. Hoje não, hoje eu sou guiada, eu tenho a mente de Cristo e é Ele que me direciona. A minha dependência hoje é dEle, é da voz dEle. Então, depois que eu recebi o Espírito Santo, Ele me completou